Fala galera, tudo certo? Mais um fotovídeo, dessa vez aí, para falar sobre a minha ex-Brasília. Brasília que eu tinha antes de ter a beija que eu tenho atualmente. Essa azulzinha. Deixei essa foto, que é a foto que eu tenho dela que eu mais gosto aí. Realmente foi bem no final, logo antes de vender ela. Se vocês viram o vídeo da BMW, eu falo no vídeo da BMW ali, que eu dei a Brasília que eu tinha na troca, e é essa aí. Essa azulzinha, a Brasília 76, 1600, um carburador. Tinha aí já uns pneus radiais, carro muito legal, gostei muito dela. E comprei essa Brasília, para ser sincero, eu acho que muito influencia aí o fato do meu avô. Eu lembro da minha infância, meu avô ter tido uma Brasília azul também. E eu acho que isso aí influenciou bastante para mim comprar essa Brasília. Fiquei procurando durante algum tempo e, coincidentemente, eu achei essa Brasília aí por acaso. Na verdade, não fui eu que achei, até foi meu cunhado que achou ela. Era de um senhor que trabalhava na empresa que ele trabalha. E o senhor ia uma vez por semana lá, uma vez a cada 15 dias com a Brasília, só para rodar com ela mesmo, para não deixar ela parada. E meu cunhado, sabendo que eu estava atrás de uma Brasília aí, me mandou uma foto que tinha o vende-se ali com o telefone do dono. E eu liguei para o dono, né, contando rapidamente a história aí. Eu liguei para o dono e conversei com ele ali para ir ver o carro num sábado. No próprio sábado, aí, no momento que eu vi essa Brasília, eu sabia que eu precisava dela e fiz a compra no mesmo dia ali, já negociei com ele. Fiz a compra por um valor justo. Ele me falou que tinha gastado bastante dinheiro em cima da Brasília. Eu, particularmente, eu acredito, porque, querendo ou não, sempre é caro, né, para fazer todo tipo de manutenção nesse tipo de carro. Porque tu leva no mecânico, é aquele negócio, ou o mecânico vai fazer de qualquer jeito, ou vai te cobrar os olhos da cara para fazer um serviço que mais bem feito, digamos assim. Ou às vezes vai fazer mal feito e cobrar caro, né? Mas eu tô falando, digamos assim, dos dois extremos ali ainda, e o terceiro caso, que é o pior de todos, que é fazer mal feito e cobrar caro. E, enfim, ele fez toda a reforma da Brasília, fez toda a pintura externa, trocou assoalho, trocou a caixa de ar dela. E tinha essa Brasília uns 3 anos, mais ou menos. E, bom, eu vou começar mostrando algumas fotos aí da Brasília, desde as primeiras que eu tirei no primeiro dia. Então aqui eu já com ela em casa, as primeiras fotos que eu tenho dela. Então uma das primeiras coisas que eu fiz aí quando cheguei com ela, lavar o carro, né? Lavar para ter aquele contato mais íntimo, conhecer melhor o carro aí. Então já devo alertar quem gosta só de ver os vídeos para ir lá para o final, tem alguns vídeos dela, algumas tentativas de drift aí, coisa leve, mas bem divertido, especialmente para quem tem um carro com tração traseira, né? É muita diversão aí dar essas saidinhas de fazer o carro dar essa saída de traseira. Aí ainda com o adesivo do Vence, ainda aí na casa dos meus pais. Motor que nem eu comentei, 1600 com carburador. Bem redondinho, tinha sido feito há pouco tempo, não fazia muito tempo que o antigo dono tinha feito. Né? E o carro se comportava bem, a parte de pneus ela estava boa também, enfim. Mas mesmo assim, né, o primeiro passo aí é começar as manutenções no carro, né, que eu particularmente levo. As primeiras coisas que eu fiz aí foi fazer uma limpeza no distribuidor. Tapadinho, né, depois de lavado. Uma das primeiras coisas que eu fiz, eu primeiro limpei o distribuidor e depois eu passei para uma ignição eletrônica na Brasília. Então essas são as primeiras fotos que eu tenho, que nem eu comentei, né, depois de pegar ela. Por dentro ela estava, a que eu tenho atualmente estava bem melhor, digamos assim, mas não estava ruim. Primeira troca de óleo,
como era de se esperar, aí uma borra enorme aí no filtro de óleo. Comum aí que o pessoal não tire a tampinha ali para trocar. É uma das primeiras coisas que eu faço, realmente. Acho que foi antes da manutenção até do distribuidor. Realmente. Depois disso aí, tirei o distribuidor para limpar. Posso dizer que eu sofri muito para tirar esse distribuidor do carro. E o que resolveu foi colocar uma chave de fenda comprida por baixo e bater de baixo para cima. Então fica a dica aí, caso vocês sofram também do mesmo mal. Uma fotinha aí do porta-mala dianteiro. Tinha sido feita a pintura, então estava bem inteiro, estava bem bom mesmo. E aí eu já comecei a fazer o processo de pintura, de emborrachamento do assoalho dela. No assoalho aí eu já tinha sido, como eu falei, tinha sido trocado, mas eu passei em emborrachamento e depois disso, por cima do emborrachamento, eu coloquei uma manta asfáltica, assim como eu fiz na Brasília nessa atual, né, que eu coloquei a manta asfáltica, nessa antiga eu também botei, só que na antiga eu passei um emborrachamento ali à base de solvente, e na nova eu passei, a nova, por assim dizer, a última, eu passei um Ramerite, né. Então aí já algumas fotos da manta asfáltica aplicada em todo o assoalho, deu uma boa diferença de redução de ruído interno aí do carro. Por mais que essa Brasília, ela fazia bem mais barulho do que a minha Brasília atual faz. Bem mais mesmo. Mas ainda assim, né, qualquer coisa que o cara faz nesse sentido dá uma boa melhora aí na redução do ruído. Apliquei em tudo, manta asfáltica. Tem bastante fotos aí. Ela veio sem a forração, então eu coloquei um carrapatinho nela, né? Tirei o painel, porque eu fiz a instalação ali da chave de seta nova. Isso aí uma função que eu fiz de fazer um molde para colocar um conta-giros aí no painel dela. Fotos aí dela do lado do Gol. Várias fotos. Carrinho bem bom. Foi paixão à primeira vista e gostei bastante dela. Só vendi realmente porque dei na troca pela BMW. Se não fosse isso, acho que eu não teria vendido. Acho que teria continuado com ela. Talvez colocar numa dupla carburação ou alguma coisa assim. Ela não estava 100% original, nem nada do tipo. Tinha coisas a se fazer, tinha massa trincada em alguns lugares, mas no geral ela estava bem boa, né? Nessa parte de trás, aí, então, do cofre, eu limpei ali, tirei toda aquela... Tava bem podre esse acabamento que tem, esse anti-ruído que tem originalmente nesse carro, né? Então eu peguei, tirei tudo isso ali, tirei essa borracha de vedação do tampão do motor, que é uma coisa que recomendo que façam, fazer a troca disso aí. Normalmente enferruja por baixo, que nem eu mostrei ali. Então, passei um convertedor de ferrugem para dar uma boa limpada nisso. Algumas fotos aí do processo em si, né? Seguindo em frente, manutenção aí no eixo dos balancins. Bastante sujo também, bastante engripado aí os balancins. Bom, eu mostrei ali a foto da peneirinha e estava com muita borra, e aí também estava com bastante borra. Então não tem muita ação, né? Por mais que eu pudesse tentar regular as válvulas, eu segui aí no processo de desmontar tudo e fazer uma boa limpeza. Nessa época eu sabia muito menos do que eu sei hoje, e hoje em dia eu posso dizer que eu também não sei tudo, né? E os vídeos do Tonella aí foram bem importantes nesse meu primeiro contato aí com os motores a ar para fazer a manutenção. Seguindo os vídeos dele aí que eu fiz, as manutenções iniciais aí nessa Brasília. Então, tudo desmontado, desobstruí ali os canais dos balancins, né? Deixei de molho no thinner para tirar toda aquela craca, depois escovei tudo. E aí tudo pronto para ser montado novamente. Feito daí o processo também de regulagem, logicamente, né? Que também deu uma boa diferença, diminuiu bastante o ruído aí dos balancinhos, aquela batida de válvula, só por essa limpeza completa que eu fiz e a regulagem. Estava tudo muito obstruído, muito preso. Umas primeiras fotos
da minha casa, Brasília na frente. Tirei o para-choque traseiro para dar uma boa limpada nessa parte traseira também dela. Ela tinha esse escape com essa ponteira meio louca ali saindo pro lado. Também. Sem para-choque. Eu vou ser sincero que eu acho bem interessante, acho legal a Brasília sem os para-choques. Pena que não dá para usar aí no dia a dia, é muito perigoso. Aproveitei que tá sem os para-choques, fiz uma pintura ali com tinta de alta temperatura no escape. Trocando o óleo da caixa. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, na minha atual também fiz isso. E aí eu segui, eu fiz um espelhamento aí nessa Brasília. Dá pra ver uma antes e depois, ali esquerda e direita. Eu sempre começo passando massa de polir na mão aí, nesse tipo de pintura, para diminuir riscos aí de danificar, de tirar tinta demais, né? E olha a cor que saem as estopas aí com a massa de polir. Sai bastante tinta realmente porque é um duco ou... Essa aí no caso era duco, né? E aí a massa de polir sai assim, tira toda a tinta queimada, então oxidada, sai bastante cor direto nas estopas, né? Aí já certamente já estava na última fase, que era de cera, então cera aplicada em tudo. Não me lembro qual que eu apliquei nessa Brasília. Eu acho que foi aquela Paste Wax da 3M que eu usei, se eu não estou enganado. E o resultado ficou muito bom. Realmente é uma cor muito bonita, eu gostava e gosto bastante desse azul. De Brasílias azul em geral, né? Tirei um monte de fotos para ver se sai alguma melhor que saía, né? Vocês observarem os vídeos atuais, vão ver que tem bastante coisa diferente aí nessa parte comparada como tá hoje aí na garagem. Isso é bem logo que eu me mudei. Como tá, pode ver que a garagem inclusive tá vazia, né? Isso aí é um módulozinho de controle da ignição eletrônica, né? Isso aí, sinaleiras lisas, eu tinha ideia de botar sinaleiras lisas aí nela, mas por fim vendi antes de fazer isso aí. Comprei até a parte de dentro aí das sinaleiras, lá de Lajeado. Dormindo aí na garagem do lado do Gol. Quando eu forrei o painel, ficou essa parte meio feia aí pra parte de trás, que depois eu cobri com uma fórmica. Primeiro que tentei cobrir com um curvinho, sempre ficava descolando, depois eu cobri com uma fórmica preta. Depois vai dar pra ver melhor ali nas fotos que eu tenho e nos vídeos que mostram contagiros. Dois carros na garagem. Isso aí é daquela série das últimas fotos, logo antes de eu vender a Brasília. Não vou dizer que eu tenho muita saudade, eu realmente tenho um pouco de saudade, mas ter a bege atualmente, ajuda a matar aí essa vontade. No final, uma das coisas que eu fiz foi pintar as rodas aí também de grafite. Também gosto bastante da cor de grafite na parte das rodas. E colocar essa calotinha que perdi duas, para ser sincero. Ela fica presa só no parafuso ali, não fica presa direito. E não teve muito o que fazer aí. Durante o uso do carro, duas ejetaram aí, sumiram realmente. E aí vocês podem ver como é que ficou o resultado da pintura, né? O brilho que essa pintura tinha aí depois de espelhada, bem mantida. É outro mundo realmente. Carro com cor é um espetáculo, eu gosto bastante. Prata não chega a ser uma cor, né? Tu trabalha nele e não resolve a situação. Coloquei também um carburador novo no final, porque depois de muito sofrer com o carburador que estava nela, descobri que estava com as passagens meio obstruídas ali. Nessa foto aí pode dar para ver bem os bancos.
Eram uns bancos aí de escorte. Eu particularmente odiava esses bancos, mas até que eles eram confortáveis. Mas visualmente eram bem feios. Eu achava, né? Ainda acho, olhando essas fotos de novo. Posso garantir para você. Tinha bastante vontade na época de botar uns outros bancos aí nela. E na época eu não me ligava muito à originalidade, eu nem sei o que eu teria botado no lugar desses bancos de escorte. Talvez um banco de Gol G3, alguma coisa assim. Não ia tomar muito conhecimento, porque esse carro, por mais que ele tivesse algumas coisinhas originais, a grande parte dele já tinha sido substituída e já não seguia o padrão, né? Então, os para-choques eram do modelo da primeira série, os espelhos eram furados na porta ali, um espelho genérico. As lanternas traseiras eram as frisadas, né? Igual que nem da 78 para cima, ali 79. O cofre era bem íntegro. E aí a bobina de Gol Mi. Como eu falei para vocês, eu tirei toda aquela proteção original que estava se desmanchando. E aí uma foto de como ficou com a manta. Instalei um contagiros no painel. Falei para vocês, né, no início lá que eu comprei algumas peças de lajeado, junto com a lente interna ali das sinaleiras lisas, que, nossa, é muito caro no Mercado Livre, né, se vocês forem ver. Então eu comprei de um cara que estava fazendo uma Brasília para colocar de trilha, por assim dizer. Comprei dele as peças. E tinha bastante peças aí adicionais com essa Brasília que eu mandei. Essas peças todas aí quando eu vendi a Brasília. Então eu fui lá, Lajeado, eu e meu primo, fomos de Gol. Carregamos o Gol de peça. 2 portas, para-choques, enfim. Muita coisa que vocês veem aí. E dessas fotos são as fotos que eu mandei pro Guilherme, que ficou com a Brasília. Das peças aí que eu tinha em estoque, que eu não tinha trocado ainda. Em peças de backup, por assim dizer, né? As fotos que eu mandei para ele, de onde tinha alguns podrezinhos aí na Brasília. Que nem eu comentei, no geral ela estava bem inteira, só tinha alguns pontos que ela tinha, por exemplo, uns pinguinhos de ferrugem, que nem ali, e aí nessa parte comum, né? Essa parte do para-brisa ter esse tipo de problema aí desses pontinhos de ferrugem. E além disso, ela tinha umas trincas na massa, que ele mostra aí, ó, que com o tempo eu teria que fazer também, né? Mas, no geral, ela era bem inteira. Marquinhas leves aí. Eu gosto desses para-choques redondos aí, os envolventes. Acho bem bonito. Não cheguei a mexer no escape dela, por fim vendi com esse escape ainda que veio lavando, como de costume. E que nem eu falei para vocês, um pouco do reflexo, né? Eu reforrei o painel ali com curvinho e depois, para dar um acabamento melhor, eu coloquei essa fórmica por trás dos instrumentos. Aí pronta para ser buscada pelo dono, novo dono, né? Então agora vou colocar alguns vídeos aí para vocês, vídeos que eu tenho dela, vídeos que eu fiz aí na época que eu fui vender ela, então vai dar para ver mais detalhes aí do carro. Então, vou parar de falar, botar os vídeos aí para vocês curtirem um pouco desses detalhes também.
comecei e termino com a mesma foto aí, que nem eu comentei. É uma das fotos que eu mais gosto aí dessa Brasília. Foi no final, quase entregando ela, mas é a que eu tenho na minha lembrança, assim, quando eu lembro dessa Brasília azul. Espero que tenham gostado do vídeo. Para os próximos aí, sem dúvidas, acho que terminou a série, ao menos eu acho que terminou a série dos fotovídeos. Os próximos vão ser mais realmente vídeos completos aí, falando, seguindo a série aí das manutenções na Brasília, no Gol, no carro, né, no próximo carro que eu tenha no lugar dele. Espero que tenham gostado. Um grande abraço aí para vocês e até o próximo.